Nosso ingresso no mundo do trabalho é inesquecível. As nossas primeiras atividades laborais, muitas vezes ainda na adolescência, nos primeiros anos de juventude, são coisas que marcam a vida de cada um de nós para sempre. As primeiras vagas como estagiário, as primeiras oportunidades de trabalho quando se é ainda estudante, também são inesquecíveis. O jornalista Luciano Correia, que fez uma trajetória de sucesso como profissional de comunicação, nos revela neste vídeo de memórias como foram os seus primeiros passos nesta profissão e em outras atividades laborais das quais ele participou. Vamos ouvir o seu depoimento. Mais ou menos formal, de estagiário, não sei se conta, é sobreviver sozinho. Quando eu fui estudar na Bahia, papai disse que não tinha condição de me manter lá. E eu disse a ele que ia conseguir residência universitária, que era de graça, e que me virava. A residência demorou um pouco, mas saiu, né? Eu morei 3 meses no Alto das Pombas, né? Que era uma favela, né? Ali na Federação, né? Já descendo para o Calabar. E assim logo arrumei um estágio, passei a me sustentar e nunca mais na minha vida, nunca ninguém pagou meu uísque, Carvalho. Jornalista precisa dizer isso, né? Nunca, meu uísque pago Joe, né? Quando eu pude tomar uísque, quando não pude, tomei cachaça com muita alegria. Mas eu fiz alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos, assim, eu não sei se interessa essa espera. Por exemplo, o jornal Cebolão, ele me deu dinheiro. Eu vivia de mesada, a mesadinha apertada, porque meus pais têm 6 filhos, né? Nós somos 6 filhos. Então, cada um vivia uma mesadinha. Imagina, papai funcionário público, mamãe também. Então, quando fiz o Cebolão, eu ganhei dinheiro. Comprei um violão, né? Que para um menino que vivia de uma mesada pequena, naquela época, a mesada dava para comprar um flau e um pastel, que era o lanche que eu fazia lá no Colégio Murilo Braga. Os mais jovens não sabem o que é flau, né? Era um suco de uva ou de laranja, né? Meio uma garapa dessas tubaínas, só que feita em casa, né? Feita em casa e com plástico, né? Com plástico que era certamente que quem produzia tinha lá a máquina para fechar isso, e com um canudinho, a gente furava o canudinho e tal, e tomava esse tal desse flau. Eu fundei o Cebolão com 15 anos, 15, 16 anos. Né? Fui conhecer Maceió, fomos para Apropriar, passar a festa de Bom Jesus do Navegante, eu e 2 colegas, o Blanar, que era eu já falei aqui, que era lá de Apropriar, o Marcos, e fizemos essa viagem. Pela primeira vez eu tive meu dinheirinho para pagar. Venda de exemplar. O exemplar custava 1 na época. R$1, a moeda da época era 1, né? E a gente vendia 1.200 exemplares. Então, assim, hoje teria R$1.500, porque tiravam 1.200, 1.500 exemplares. Esgotava, inclusive. Rendia. E aí eu rachava com o Blanar, que era efetivamente quem... Tinha alguns que ajudavam, mas não fazia nada. Assim, trabalho mesmo era eu e Blanar. A gente rachava nós dois e íamos, né, fazer nossas coisas e tal. Não durou, acho que 1 ou 2 anos. Né? 1 ou 2 anos. Ou 1 ano, talvez. Não lembro bem agora, Carvalho. Eu noticiávamos coisas de colegiais, né, nessa idade. As festas de debutantes, os bailes que tinha, porque os bailes eram um acontecimento social na Associação Atlética de Itabaiana. Então, Brasa 10 ia tocar, a gente já discutia aquele baile, o repertório, discutia, tinha um horóscopo, né, que era eu que fazia esse horóscopo, inclusive, tinha uma coisa meio coluna social, meio fofoquinha, sabe, meio inofensivo, assim, mas fofoquinha, fulana do 3º ano tá paquerando o outro da 3ª B, coisas assim. Mas tinha também cobranças, né? Eu falei aqui em outro momento dessa entrevista, que naquela época faltavam muitos professores. Aconteceu da gente passar quase 1 ano inteiro. Eu lembro que uma vez ficamos sem professor de inglês durante todo o ano. Já no final apareceu uma professora e fez o que fazem sempre, né? Fazem vírgula. Eu nunca fiz isso como professor. Né? Dava o enrolation, né? Dava ali, dava aula e tal, depois o famoso trabalho, né? Por isso que, mesmo assim, o Murilo Braga ainda tinha um nível bom, mas tinha isso, né? Tinha isso, e acredito que tem ainda, né?
A ver pelo discurso aí dos dois lados do balcão, acredito que tenha ainda, né? Os dois lados é o governo e o Sintese, mas enfim. O Samuel Weiner do Agreste, eu escrevia tudo. Eu escrevia reportagens. Por exemplo, vou lembrar agora de uma. Teve uma época, né? A gente, antigamente, sobretudo na nossa infância e juventude, sempre houve boatos que dominavam a cena por um tempo. Eu lembro que já morando em Aracaju, teve uma história, são as lendas urbanas, né, ou rurais, como uma loira do Augusto Franco, uma famigerada loira do Augusto Franco. Isso rendeu história, a Folha da Praia fez uma edição sobre isso. Eu lembro que apareceu uma história de um disco voador que teria aparecido ali na estrada, na estrada Aracaju e Itabaiana, na altura do Cafuz. E como muita gente, mais ou menos direita, mais ou menos de credibilidade, sustentava ter visto esse tal disco voador, nós fizemos uma matéria, eu redigi essa matéria. Eu fazia o horóscopo, fazia o futebol, né, fazia o esporte, uma página esportiva, que não era muito futebol, porque o jornal era do colégio, a gente falava dos jogos estudantis, do handebol, que era muito forte em Itabaiana, do voleibol, eu fui da seleção de voleibol, inclusive, né, e redigia as matérias principais, inclusive essas matérias que não eram denúncias, porque o jornal ele precisava do apoio da diretoria do Murilo Braga para circular nas salas. A gente fazia uma cobrança, mas fazia num tom habilidoso, que não fechava nenhuma porta, né? Mas a gente registrava as faltas de professores, que era uma coisa interessante, né? Porque hoje, Carvalho, hoje você não encontra essa tolerância nem mesmo do ambiente de esquerda. Eu diria, ou talvez até nesse ambiente que você não encontra mesmo, né? Vá você no Jornal do Sintese querer dizer uma coisa como essa, né? Nunca terá isso. Nunca, a gente conhece. Né? Isso era na época da ditadura. Era a diretora do Murilo Braga, a professora Maria da Conceição, conhecida como Maria Pereira, uma figura, mesmo naquela época, mas era sendo naquela época, uma época difícil, né, dos duros anos, mas era uma pessoa tolerante, né, democrata, de verdade, né, uma pessoa muito vocacionada para a educação, aquilo era a paixão dela. E era o vice-diretor, que também tinha uma atitude muito coerente, muito firme, era o professor Rivadavio, né, esse aí que você conhece das rodas acadêmicas atuais. Pois bem, Carvalho, saltando aqui um pouco para ver se eu termino sobre minha vida de trabalho infantil, um período que minha mãe, como minha mãe era tabeliã, ela era colega do tabelião Serapião de Itabaiana. Serapião, não lembro do sobrenome dele agora. O cartório que mamãe, anos depois, inclusive, passou assumiu, né, as funções desse cartório em Itabaiana. Teve um período que o Serapião precisou copiar os livros de registro, aqueles grandes livros de registro, né, antigos, de coisa do começo do século passado, ou até do século XVIII, XIX. Não lembro bem agora a data. Eu sei que eu copiei esses livros. Tem muitos livros do cartório de Serapião, que depois foi o cartório de mamãe, que fui eu, né, que com a minha letra lá passei o manuscrito de um para o outro. Claro que não, era assim, não se falava em computador, nem sonhava em computador ainda. E eu ganhava lá, sei lá, como se fosse 20 centavos por cada registro. E eu fiz isso muito tempo. Acho que foi. Acho que foi antes do Cebolão. Eu ganhei um dinheirinho. Mais uma outra fonte de renda que nós tivemos. Na primeira casa que nós moramos em Itabaiana, perdão, na segunda, tinha um jardim muito grande na frente, enorme. Não só ela, como todas as casas vizinhas. E em todas elas se plantava uma planta que eu não lembro o nome agora, não sei se era sorriso. Era uma planta muito usada no dia dos finados, né? As famílias compravam essa planta no dia dos finados para levar para os túmulos dos seus parentes. E esqueci agora o nome da planta, da flor, uma flor bonita. Então, eu e minhas irmãs cultivávamos aquelas plantas e quando chegava no dia dos finados, a gente cortava, fazia lá os pacotes e vendíamos e ganhava uma grana também. Assim, era um trabalho também, né? Fizemos isso. E acho que teria outros pequenos trabalhos. Eu trabalhei também como pesquisador do censo de 1980, me parece, do IBGE. Trabalhei no censo. Trabalhei também como
estagiário, enquanto estava na UFES, quando eu fazia engenharia química, do Projeto Rondon. Eu fui estagiário, eu acho que por uns 6 meses. Enfim, experiências como essa. Então, antes do estágio, eu passei um período, eu falei aqui, na agência Engenho Novo, do meu professor de publicidade, professor Fernandinho Barros, eu acho. Fernandinho, conhecido, da agência Engenho Novo, acho que tem um outro nome hoje, mas é uma figura, um publicitário conhecido, um bom publicitário, e tem uma agência bem posicionada na Bahia. Fiz textos, fiz redação. Né? Eu tinha já habilidade, quando eu fui fazer jornalismo, eu já escrevia razoavelmente, porque tanto que eu já era colaborador, né, da Folha da Praia. Eu tinha, né, um traquejo, uma facilidade para escrever. Como eu disse a você aqui outro dia, eu fui fazer jornalismo e fiz as disciplinas, os trabalhos, como se estivesse brincando. Né? Pra você ter uma ideia, um outro trabalho também que eu fiz. Enquanto eu era estudante de jornalismo, eu lembro que uma vez eu fui contratado por um estudante desses que encomenda trabalhos a outros. Era a versão anterior, a versão analógica do copiar-colar, né? que me cobrou, me encomendou um trabalho sobre partidos políticos no Brasil. Eu ainda tenho esse material, tenho uma cópia desse material aqui, uma fotocópia em casa. E aí eu fiz esse trabalho para esse aluno, partidos políticos no Brasil. O cara não tinha a menor ideia, nem tinha saco para política, nem nada. Era alguém de uma área de exatas, e em alguma disciplina lá passaram esse trabalho para ele. E eu lembro que eu ganhei R$ 20, sei lá quanto foi, o 20 da época. Ganhei 20, né, para fazer esse trabalho, e o cara tirou 10. Né? Ou seja, meus serviços não foram tão ruins. Um estudante, o professor me conheceu nas aulas e me convidou, ele conhecia meu texto e tal. Eu não gosto, trabalhou é muito, né, você vai perguntar a ele hoje, ele não vai nem lembrar de mim, nem dessa minha passagem lá. Eu tive uma passagem, né, ele me pagou lá uma coisinha, não lembro o que foi, fiquei lá um período muito bom, por sinal, porque o ambiente de uma agência, veja, eu já com a formação no jornalismo, já com a entrada forte na política, o que faltava mesmo era isso, era estender a minha linha de atuação para a publicidade. Como depois de formado, vindo para Aracaju e já secretário de comunicação, aí me familiarizei também com as políticas de marketing, né, de relações públicas, né, enfim, de todo o conjunto que constitui a ação de comunicação social. ANTEC, né, do governo do estado da Bahia, e aí fiquei durante o período que a lei permitia, que eu acho que era 1 ano e meio, não sei bem, até quando pôde, 1 ano e meio ou 2 anos, porque inclusive eu não só me sustentava, como me alimentava. Eu, na época, almoçava, fazia minhas refeições na residência universitária da UFBA, ali em Ondina, era em Ondina, onde hoje funciona, me parece que funciona a biblioteca pública, não sei bem, eu não sei, não conheço a atual configuração arquitetônica da UFES. Mas o RU ficava ali em Ondina, lá embaixo. A gente descia pela federação, tinha umas escadas imensas ali pela Escola Politécnica, passava pela Escola de Arquitetura e descia lá em Ondina, né? Inclusive tinha umas passagens meio sombrias, né? Quando chovia muito, com lama, com escorregava, e com muito mato. Na época tinha muita árvore, era uma floresta mesmo, né? Aquelas matas ali de Ondina. E a gente ia lá só para comer, porque não podia pagar um restaurante, nem um PF eu tinha condição de pagar. Então, quando eu consegui o estágio, eu ganhava lá umas fichazinhas e a gente almoçava lá, era uma coisa bacana. O meu colega, eu agora lembrei o nome dele, Luiz Moura, que é diretor do DS aqui, ele era estagiário também, da mesma unidade que eu trabalhava, só que ele era estagiário secundarista e eu universitário. O Luiz conseguia essas fichas para a gente almoçar, não sei se a gente tinha direito, não tinha, e ele conseguiu. O Luiz era girento. Eu sei que ele, por conta do Luiz, eu almoçava, enfim, e era um bandejão da Seplanter, que era a cantina de Itália, perto do Resum da UF, o R1 da UF. Eu fiz um pequeno resumo aqui no capítulo passado, né? Eu fiz de tudo. O meu estágio não foi só a minha sobrevivência. O meu estágio auxiliou muito, não só para o curso de comunicação, mas para a vida. Lá eu fiz recorte de jornal, que embora possa parecer uma atividade mecânica, né, mas me obrigava a ler 4 jornais diários, né? Eu lia 4 jornais diários.
do sul do país, né? Lia os da Bahia, né? Naturalmente. E ainda tinha mais um ou outro nacional, o Gazeta Mercantil, tinha o Zero Hora, né? Os 4 grandes eram Jornal do Brasil, Globo, Folha de São Paulo e Estadão, né? Eram esses 4. Então fiz um período, eu fazia o recorte lá para a Ceplantec, né? Para o Centro de Informações e Estatística, onde eu trabalhava. Outro período eu fiz o cálculo do custo de vida, eu já me referi aqui outro dia, percorri as ruas de Salvador, os bairros de Salvador, os mais distantes possíveis, calculando a variação da inflação, calculando preços, né? Entrevistando pessoas, donas de casa, sobretudo, e para que os técnicos da Ceplantec calculassem esse índice, que é um índice nacional. Era na Bahia quem fazia quem levantava esse índice era a Ceplantec. E eu não só pesquisava, como depois, em outro momento, dentro da secretaria, eu redigia o próprio boletim, né, do custo de vida, o IPC de Salvador, como mandava para os jornais, com um releasezinho, ou seja, eu estudante ainda, mas já era eu mesmo que fazia o release, não tinha nenhuma correção, né, eu tinha o cuidado também de manter um padrão e tal. Então eu lembro dessas 3 fases, né, foi muito bom, né, minha permanência na Ceplantec. Quando terminei o estágio, que eu não tinha trabalho, fiz algum freelancer, uma coisa aí ou outra, né, não lembro mais, mas devo ter feito algumas coisinhas, e já me encaminhava para o final do curso. Como eu tinha adiantado bastante o curso, porque no começo eu ganhei um período, né, das disciplinas que eu cursei, que eu aproveitei de Aracaju, da UF, ganhei um semestre, ganhei mais um outro semestre adiantando o curso. Eu cheguei a ter 9 disciplinas no semestre. Era uma loucura. Né? Hoje eu não aguentaria nem 4. Né? Você, quando é jovem, tem disposição para isso tudo. E de maneira que eu tirei meu curso em 3 anos e meio. Então, quando eu termino meu estágio, logo, pouco tempo depois, eu me formo. Volto para Aracaju e aí começa a minha vida. Isso. Porque surgiu uma possibilidade aqui que depois nunca se materializou. Né? Foi uma promessa que acabou eu precipitando minha volta, sem nem me despedir direito da Bahia, nem participei de uma solenidade da formatura, mas muito apressadamente. Foi chato, porque é ruim a gente se despedir de um lugar que nos deu régua e compasso, e eu tinha muitos amigos, amigas, né? Tive namoradas, tinha um afeto enorme, tenho até hoje, né? Com a cidade da Bahia, como diz Caetano, Gil, e vim com uma promessa de emprego, que era no Jornal do Sergipe Antigo, aquele jornal que funcionava ali na rua 7 de Setembro, eu acho que era Brainer, o editor e tal. Quando cheguei aqui, não era bem assim, fiquei 1 mês ou 2, eu não lembro se me pagaram, e aí foi aí que surgiu efetivamente um trabalho onde eu comecei mesmo. Era 85, era março de 85. Então, nesse momento aí, o prefeito José Carlos Teixeira assumiu, né, a prefeitura de Aracaju por um mandato tampão de 9 meses, fez aquela mudança extraordinária na cidade, impactou a cidade com obras, com tudo aquilo, e era resultado da costura, da composição da Aliança Democrática, ou seja, PMDB com o PFL, né? PMDB dos Teixeira, de Jackson Barreto, e o PFL de João Alves, né? Ficando isolado apenas, né, o antigo PDS, né, os francos, tudo isso. Então, com a Aliança Democrática, Zé Carlos Teixeira vira prefeito e assume a SMTT, o ex-vereador, então vereador, não lembro, Bosco Mendonça. Né? Bosco já era meu conhecido, já das rodas de Aracaju, a gente sempre frequentou os ambientes de esquerda, né, uma boa conversa, enfim, já era, não tinha muita aproximação, mas era um conhecido meu. Mas eu fui pelas mãos de Fernando Sávio, que era o assessor de comunicação de Bosco. Então, Fernando reestruturou aquela Ascom da SMTT e eu fui trabalhar com ele. Uns 3 meses. Logo depois, Fernando também tinha assumido a coordenação da sucursal, né, porque era a sucursal do jornal Tribuna da Bahia, em Aracaju, que abriu uma sucursal com 5 ou 6 funcionários, dentre os quais 3 ou 4 jornalistas, e aí me convidou para trabalhar. Esse foi meu primeiro emprego numa empresa privada. Eu tenho uma carreira
no poder público e nas empresas privadas também. E aí fiquei por 3 anos. Eu fazia páginas de domingo, de reportagens de uma página inteira, né? Reportagens especiais, ainda guardo algumas. Na SMTT, eu briguei com o Bosco Mendonça, eu com a minha imaturidade e o Bosco com alguma impaciência, mas ele certo, muito mais certo do que eu achando, né, jovenzinho, né, achando que sei das coisas, né, por uma divergência política, inclusive, ele me tirou de lá e aí eu fiquei só na tribuna. Meses depois, né, pouquíssimos meses depois, o mesmo Zé Carlos Teixeira, já no final da gestão, substituiu o seu secretário de comunicação, né, que era uma figura aí que parece que não estava dando certo, e essa figura saiu, e aí eu fui indicado, porque esse cargo era, o governo de Zé Carlos era uma composição política, e esse cargo era uma indicação do PCB, do Partidão, do Partido Comunista, no qual nós militávamos, eu, você, né, várias figuras, o Wellington Mangueira. Então, quem cuidava era o Wellington Mangueira. Então, o Wellington Mangueira me indicou e eu fui secretário dos 2 últimos meses do governo de Zé Carlos Teixeira. Era coordenação de comunicação, mas tinha o status de secretaria.